Família palmeirense, pegamos, né, os gambás nas oitavas da Copa do Brasil e a mídia de todo o Brasil repercutindo, né? Estão achando, né? Claro, tem alguns que acham que é um jogo complicado, que é um jogo difícil, né? Realmente é clássico, mas vamos ser realistas, pessoal. O Palmeiras, com a equipe que tem, com o treinador que tem, os jogadores que tem, eu acho que dá para vencer fácil o Corinthians, né? Claro, eu sei que os corintianos estão se apegando no último duelo que foi pela Copa do Brasil, não, pelo estadual, onde eles saíram campeão. Só que teve um jogo aí do Campeonato Brasileiro onde o Palmeiras dominou e passou por cima sem tomar conhecimento, né? Eu acho que o Palmeiras é sim forte candidato a passar pelo Corinthians. É um clássico, mas a gente sabe da qualidade do Palmeiras. Para mim, o Palmeiras vai passar. Sei que tem muito torcedor aí que discorda, né? Inclusive tem a opinião aí de corintianos, né? Mas Mancini, pessoal, Mancini foi perfeito. Palmeiras tem mais ou menos ali 6 motivos. Melhor estrutura, a situação financeira é a melhor que tem, treinador, jogador. Então, pessoal, não tem muito o que discutir. Para mim, o Palmeiras é favorito e para grande parte da mídia, né? Vamos acompanhar o vídeo aí, créditos do vídeo Band Esporte, link na descrição. Final do vídeo, deixa a minha opinião. Vamos lá. Eu e o Arnaldo vamos ficar em silêncio. A gente fica em silêncio. A gente só fala 2 palavras: Palmeiras, Corinthians. É isso. Deus é pai. Deus é pai. Nossa. E quero só ver a magia acontecer. E não é padrasto. Primeiro de que acho que nenhum dos dois queria pegar os dois. Eu acho que é um momento desgastante para os dois, que nem voltando de Palmeiras de Mundial de Clubes, o Corinthians desse período de parado, sem muito saber. Eu acho que os dois não iam querer se pegar. A verdade é eles não iam se pegar. Eu acho difícil para os dois. O Corinthians perdeu uma vez nos últimos 5 jogos do Palmeiras, mas era com o Dias, né? Não era com essa atual comissão, então não dá para saber muito como vai reagir. Eu, sinceramente, eu nem sei quais são os jogadores que vão permanecer no Corinthians e aqueles que vão possivelmente chegar. O Palmeiras a gente imagina que seja o mesmo time, os mesmos caras, né? Você tira lá o Estevão, vai vir se vier, e o restante está tudo ali. O Palmeiras não vai mudar. O Abel pode mudar, o Palmeiras não. O Corinthians é muito ao contrário disso. Pode sair 4, 5, 6 e chegar 2, 3, 4, porque está tudo muito aberto, ainda mais essas loucuras políticas do clube. Eu acho complicado para os dois, aberto. O Corinthians já mostrou recentemente que consegue conviver com o Palmeiras e ter o embate ali, sobretudo em jogos do Allianz Parque. Acho que é muito aberto, assim, é muito aberto. Eu não consigo ver um favorito ali de verdade. O Palmeiras está num momento melhor, tem mais elenco, tem mais dinheiro. Só que agora, esses confrontos recentes, o Corinthians vendeu caro para o Palmeiras, tirando esse último, né? E se a gente ficar com a imagem do último, tá tudo bem. Foi um atropelo, um 2-0 em 18 minutos. O Corinthians não conseguiu fazer nada depois e acabou 2-0 e podia ter sido 3, enfim. Só que os outros anteriores todos, desde o 2-0 da cabeça de porco, 1-0 no Allianz Parque, o 0-0 da final, o Corinthians equilibrou bem com o Palmeiras. Eu acho que tem jogo e eu só sinceramente acho que os dois não iam querer se pegar. Se eles pudessem tirar a bolinha, eles arrancavam essas bolinhas e não se enfrentariam. Massa. Bom, o Palmeiras tem mais estrutura hoje, mais dinheiro, o técnico é melhor, o elenco é melhor, o time é melhor. Tem tudo isso a favor dele. São 5 aspectos. Vale o que isso no derby? Nada. Então, derby é derby, e vice-versa, como diria o Jardel. É um jogo completamente diferente, é espetacular e eu achei bom. Não gostaria que fosse esse encontro agora, mas acho que o Palmeiras, no ponto de vista do Palmeiras, o Palmeiras precisa desse tipo de jogo, sabe? Pode ser um jogo de virada de chave, de jogo grande, de clássico, Allianz Parque para decidir, né? Pode ser que sim, pode ser que não também, pode ser que fique ainda com mais problemas depois desse confronto contra o Corinthians, né? Mas acho espetacular, Copa é assim, Copa do Brasil é legal, porque tem esses confrontos grandes, times grandes, e que vai movimentar muito a cidade, o país, né, os canais. Cara, aqui também vai ser legal, certo? E se o Corinthians passar, vai ter que contratar o Walter Salles, fazer um longa-metragem, porque o
o documentário não vai bastar. Pô, imagina. Aquela pergunta que o Tironi fez, você não consegue responder. O Palmeiras talvez trataria de uma maneira mais tranquila, né? Não vai tratar. Se fosse ocioso, agora não vai tratar. Não dá, não tem como. Eu também 2 vezes no ano você perder pro Corinthians mata-mata, não tem como. Mas aí é uma casca de banana pro Palmeiras, né? Uma casca de banana. Não tem o que fazer. Mas não tem o que fazer, mano. Joga lá, se vai ser. Se fosse CRB. Palmeiras e CRB. Eles não sabem, Vessa, eles não sabem o que é um Palmeiras e Corinthians. É uma casca de banana pra temporada, eu quero ver. Não Mas tem. fala, Né? Naldo. Veja. Não, eu tô com você, não dá pra poupar. Também eu concordo, perfeitamente. Não tem como. Vai fazer o quê? Não, eu acho que o Flamengo pode se dar o luxo de eleger a Copa do Brasil como terceira opção. O Palmeiras não. Então, é isso. Então, aí por isso que eu acho ainda melhor Flamengo e Vasco, Flamengo e Fluminense. Então, eu tô pensando que vai ficar Vasco, Flamengo e Fluminense. Flamengo tem a frieza de... Talvez não. Talvez não. Mas o Flamengo, o Vessone ainda citou o título recente da Copa do Brasil, que ajuda, e o Campeonato Brasileiro, que meio no discurso está sendo eleito como prioridade. Então, eu não duvido. E o Flamengo ainda vai jogar com o Atlético no período pelo Brasileiro, né? Entre os confrontos da Copa do Brasil. Ele privilegia o jogo do Brasileiro. O Palmeiras não vai poder fazer isso, não. O Palmeiras tem o Fluminense antes do Corinthians, o Corinthians tem o Cruzeiro antes do Palmeiras. Mas isso que eu ia te falar. A volta da parada da Copa do Mundo de Clubes... Não, ainda tem um monte de jogo no Brasileiro. Não. Então, a volta do Palmeiras é muito mais simples que a volta do Corinthians. Em meio a essa loucura que vai ser esses 2 jogos, são 5 rodadas. O Palmeiras tem Juventude, o Santos que tá mal, Mirassol, Atlético, Fluminense e o Grêmio. Ok, adversários todos quase debaixo da parte da tabela. Olha o Corinthians. Bragantino lá em cima, Ceará lá em cima, São Paulo um clássico no Morumbi, Cruzeiro, Botafogo. No meio disso. Então, os confrontos que vão fazer com que o Corinthians se desgaste 1 milhão de vezes eu a mais acho que são muito piores do que o do Palmeiras. Apesar de perdido a liderança, né? Tomar 2 gols coelho patéticos, como o Palmeiras tomou contra o Cruzeiro, perder do Flamengo porque não sabe bater pênalti, isso é inadmissível. Não dá para isso, tem que resolver. A primeira perna do Campeonato Brasileiro Palmeiras foi muito boa, porque foram adversários difíceis. Porque uma coisa é você olhar para o Fortaleza e para o Inter agora. Uma coisa é olhar lá atrás, quando os jogos aconteceram, né? A expectativa que se tinha, como era o jogo. Então, não tem mais viagem, não vai mais para o Ceará. Já jogou. Sim. Entendeu? Cara... E lembrando que, se você espelha o primeiro com o segundo turno... O Palmeiras, de novo, ele vai fechar o primeiro turno com esses adversários todos debaixo da tabela. Aí ele recomeça o retorno, vem duro de novo, só que ele fecha o campeonato com todos que devem estar lá embaixo de novo. Então ele vai fechar o campeonato. Sabe aquela quando você olha faltando 10 rodadas? Quem que o Palmeiras pode perder ponto? A gente vai ter muita dificuldade para apontar um que pode tirar. E uma coisa que a gente não falou, os mandos, né? Sim. Lembrando, a decisão é no Allianz Parque. Isso. Quem está do lado esquerdo aí manda os jogos. Quem tá do lado esquerdo faz o Palmeiras, se não tivesse Super Mundial, nas 13 primeiras rodadas, teria feito os 3 clássicos, o Flamengo, o Cruzeiro, o Galo. A primeira parte do Palmeiras é muito forte. E depois, obviamente, inverte e fica mais tranquila para ele conviver com a segunda parte. E vai espelhar no retorno, obviamente. Mas aí, outra coisa que... Desculpa, não dá para ter uma ideia clara, porque, por exemplo, o Corinthians tem a parada e tem tudo que acontece ou não acontece no Corinthians. Sim. Vamos esperar para ver como que vai estar o Corinthians lá. O Corinthians com o Memphis, Júlio Alberto e Garro em forma é um time. O Corinthians sem o Memphis, sem o Júlio Alberto e sem o Garro é outro time. É outra perspectiva. O Corinthians é uma página em branco. Exato. Então, sabe o que vai acontecer. Qualquer análise hoje é um exercício de, futurologia. Por exemplo, lá do Palmeiras, como esse time vai se comportar no Campeonato Mundial de Clubes da FIFA? Como ele vai voltar de lá? Como ele estará? Como será a participação do Palmeiras lá? Mas com pequenas chances de mudança. Isso é importante. Não, sim. Isso não vai acontecer. O Corinthians é essa página em branco, é um bom resumo. Vai mudar. O Palmeiras é o mesmo elenco, o mesmo diretoria, exatamente. O mesmo trabalho, sem o Estevão. É a única coisa, basicamente, que vai acontecer com o time. Sem o Estevão, exato.
Então, é óbvio que se você olhar hoje, por esse ponto de vista, de tudo que a gente conhece de futebol, de tudo que a gente acredita em futebol, o Palmeiras é favorito. Mas aí entra uma palavra que é mágica, chama derby. Aí enlouquece mesmo, não tem como. Teve um treinador histórico que ousou desafiar isso, né? O derby, ele deixou o derby. Filipão fez isso numa final de campeonato, que não é simples. Porque na Palmeiras quarta, jogava a decisão da Libertadores. Cali, não é isso? E jogou uma final de campeonato com o Corinthians com o time reserva, né? O segundo jogo foi da embaixadinha do Edilson. Tomou 3-0. Mas então, foi. Ele rifou uma final de campeonato com o Corinthians. Não é eliminatória de Copa do Brasil. Rifou não, ele, o mais importante para mim, Libertadores. Não é simples, acho que nem o Abel conseguiria fazer isso. O Abel, quando ensaiou fazer coisas em clássico... Não, ele tentou fazer no estadual, não conseguiu. Exato. Né? E ele faz contra o São Paulo e quase cai o mundo na cabeça dele, que o São Paulo podia cair e tal, ele não derrubou o São Paulo e tal. Olha, vamos ouvir aí o Fabinho Soldado. Ele falou sobre contratações do Corinthians. Não é possível ter contratação. Negociação do Alex Santana, tá indo pro Grêmio, e o confronto com o Palmeiras na Copa do Brasil. Vamos ouvi-lo. A blindagem é confiança. Às vezes as pessoas perguntam, né, como é que você faz isso, como é que é uma blindagem no vestiário, como que o treinador consegue, o dirigente, é dia a dia. Precisamos ser realistas em relação a isso. Fizemos alguns movimentos ano passado, antecipando um pouquinho das nossas condições, em razão daquilo que eu falei, dos problemas que nós estávamos atravessando em 24. A dificuldade que foi fazer o Campeonato Brasileiro. Então, naquele momento, fizemos algumas ações que certamente comprometeram um pouco esse ano. É entender melhor agora com a parte financeira. Nós temos uma conversa, acredito que ainda essa semana, para alinhar, para ver. E sobre o Alex, para que chegue, precisa ter alguns movimentos de saídas. Sendo especificamente sobre o Alex, existe alguns interesses, não só no Alex, mas é normal nesse momento do futebol. Mas o mais importante é a gente falar sempre daquilo que for uma realidade. Ainda não tem nada concreto nisso, então eu acho que sobre esse tema simplesmente existem algumas consultas e vamos trazer para dentro para analisá-las, de que forma nós iremos agir. É um adversário difícil, né? O nosso maior adversário. Mas como eu falei, o outro lado também, eles sabem da força do nosso time. Infelizmente só vai passar um. É se preparar bem. Nós temos algumas semanas até chegar esse confronto. Importante a gente se focar no nosso time, melhorar aquilo que precisa ser melhorado para que, não só no confronto contra o Palmeiras na Copa do Brasil, mas tantos outros que tem por vir, a equipe consiga fazer bons jogos. Muito bem, tá aí o Fabinho Soldado falando sobre vários aspectos. A gente pode começar pela Copa do Brasil, Vessa, mesmo, porque a Copa do Brasil, vamos combinar que talvez seja a única possibilidade que o Corinthians tem de levantar um título, além do Paulista que já ganhou. Né? Cinco jogos de um título e título grande. Exato. Não é pequeno. Copa do Brasil é um título grande. Fora que 100 milhões, cara, o campeão. 100 pau vai dar tudo quase, 96. Só coloca de novo os confrontos aí, só para eu fazer uma questão aqui. Então, porque o Veiga estava machucado. Isso completamente diferente. Exatamente. Imagino que nem ele saiba ainda, devia saber. O que eu tenho para dizer para você... uma cornetada. O time do Flamengo é um time mais para jogar fora de casa. O time do Cruzeiro, para mim, ele inverteu as bolas totalmente. 2 meias contra o Cruzeiro, deveria ser 2 meias contra o Flamengo. Enfim, mas isso é outra coisa. Mas a pergunta eu imagino que ele tenha rodado todo mundo até agora, minutagem, para chegar contra o Porto. Esse aqui é o meu time. Uma coisa eu complemento antes do Massa falar. Nenhum boleiro, se você falar com os 30 todos, ninguém vão querer ficar de fora desses jogos desse tamanho aí, viu? Pode se preparar. Não tem um que fala, não, tá tudo bem, aí eu ser banco dessa vez. É todo mundo incomodado. Os caras, óbvio, só jogam 11, eu sei disso. Mas não vai ter aquela coisa, não, tudo bem, eu fiquei fora dessa aí, tá tudo bem. Que tá tudo bem, o cara ficar fora contra Porto, não sei quem, mas nem a pau.
Bom, acho que tem algumas... Bom, vamos começar. Você pegou um ponto, não me deixe esquecer dos pênaltis. Mas vamos lá. Você tem alguns jogadores que vão estar contra o Porto, certo? Já dá para quase meio time. O Everton, Piquerez, Gia e Gustavo Gomes. Tá? Já são 4. Aí você vai ter o Estevão, já são 5. Beleza? O Rios, 6. Martínez, 7. Aí, tá? Esses 7 vão estar em campo se eles voltarem bem das convocações, zagueiro, da data provavelmente FIFA. O Murilo, 8. Provavelmente, mas não é uma, provável. Isso não é uma... Exato, até porque o Murilo não foi convocado, então, certo? Então é possível que ele esteja no time. Não, é interessante que tá faltando são 3 vagas que podem significar... 3 vagas, tática, exato. Vai jogar o Estevão de meia e o Paulinho e o Vitor Roque como 2 atacantes? Abel, né? É isso, importante. Cara. Né? Vai jogar o Alan de ala pela direita? Então, cara. Abel. Repete. Alan de ala pela direita. Abel não. 3 zagueiros, né? 3 zagueiros? Gia, Gomes e Murilo. Certo? Alan e Piquerez. Ana de Armas já foi, Piquerez. Concentra no pênalti. Não fica olhando, pensando naquela olhadela da Ana de Armas. Aí você tem Martínez, Rios e Estevão, Paulinho e Vitor Roque. Não tem... O semestre mostrou isso, que isso é o melhor. Mas peraí. Pro Palmeiras Paulinho jogar. E Vitor Roque que ele não colocou até agora. Não, colocou uma vez. Não inteiro, 90 minutos. Mas já colocou, os 2 já jogaram juntos, entraram juntos contra o Cruzeiro. Mas no entrou. intervalo. Não, de sim, começo. Sim. Não rolou, né? Não, então. É isso que eu... Agora, se não der Paulinho e Vitor Roque, explica por que o Paulinho não pode, né? Desse, pelo amor de Deus. E coloca o Maurício. Também não tem muito para onde correr. Sabe? Quer dizer, tem bastante para onde correr, tem bastante time, bastante jogador, mas, cara, não dá para você entrar no Mundial sem 3 zagueiros e 2 alas. Não dá. Pode ser contra o Porto, contra o Al-Ahly, contra o Inter, o Miami, entendeu? Não dá. Este formato de campeonato é para você ter os 3 lá atrás. Giai, tá? Que ainda te oferece saída, pode ir um pouco pro ataque. Gomes e o outro zagueiro, Murilo. Eu gosto mais do Fux, porque o Fux tem um passe que é melhor do que o do Gomes e do Murilo. Só que para mim, o Fux pelo lado esquerdo fica esquisito e o Gomes pelo lado esquerdo fica mais esquisito ainda. Então teria que ter o Gomes na sobra, né? Ele é muito importante na bola aérea, é o capitão do Palmeiras, voltou a jogar bem, tem feito bons jogos. Então você tem aí 8, 9 posições, certo? Que você tá claro quem vai jogar, né? Bom, diante do meu incômodo, quase revolta com o desempenho nos pênaltis, o que vem da instituição ali, cheirando aqui, cheirando ali, é o seguinte: preocupa, mas não é desesperador. Como não é desesperador? Não é desesperador para quem? Entendeu? De 9 cobranças, 4 gols. Entendeu? Porque se o Palmeiras instituição acha que pode seguir no campeonato mundial de clubes da FIFA, se ele acha que pode seguir... Ou na Libertadores, ou na Copa do Brasil. Exato. Nas Copas, ou nessa Copa vai precisar bater pênalti. Vai precisar bater pênalti. Né? Esse desempenho, 9 cobranças, 4 gols. Agora, nessa temporada. Qual foi o último? O último contra o Flamengo. Piquerez contra o Flamengo. Piquerez. Lembrando que o Estevão perdeu. Também. Fez no rebote contra o Ceará. Agora, é razoável pensar nessa dupla de ataque que o Massini falou, dos caras que nunca jogaram juntos? Não, jogaram já, estão treinando juntos. Jogaram pouquinho. Ok, mas veja. Ou que o Paulinho, de repente, o cara vai se transformar no titular? Se ele abrir Estevão pela direita e Paulinho pela esquerda, ele vai desperdiçar talento. Entendeu? O Paulinho, até pela condição física, tem que jogar como dupla de ataque, como ele jogou com o Hulk. Pode ser ele o Flaco, pode ser ele o Forte, pode ser ele o Luigi, ele o César Maluco, traz de volta,
Não tem problema, mas tem que ser dupla de ataque. O Paulinho precisa jogar perto da área, não pelo lado. Você já tem o ala, você tem o Piquerez como ala, você tem um segundo volante, um primeiro volante, se precisar fazer cobertura do lado do campo, sabe? É muito desperdício fazer o tempo todo os dois jogadores de lado e ir lá na bandeirinha de escanteio. O Palmeiras tem 11 patéticos gols no Campeonato Brasileiro. Por que não faz gol? Antigamente faltava o centroavante. Não, o centroavante está aí, os dois estão aí. O Vitor Roque morre de inanição. Uma coisa que... Entendeu? Aí eu falo isso aqui, falo lá, e os caras lá falam, mas lá, quando estão com os rivais, que são esses três aqui, você detona o Palmeiras. Você detona o Palmeiras. Não estou detonando, estou falando com tranquilidade. Com tranquilidade. Sabe? Não dá. O Vitor Roque morre de inanição. Estamos de novo, né? Agora vamos dar um tempo. Não, agora vamos pegar leve. Por causa do sorteio. Agora, diante disso tudo, tem tanto jogador, não jogou junto, mas tá treinando, o Vitor Roque e o Paulinho e tal. Não dá mesmo pra você pensar que você pode fazer um time forte, porém não precisa ser os times supra-sumo da qualidade para encarar o Corinthians. Dá, mas o Corinthians... lá depois, lá na frente. Porque foi a pergunta inicial. Sim. Sobre prioridades. Família palmeirense, eu também concordo com o Paulo Mancini aí, né? Palmeiras tem vários motivos aí para ser favorito contra o Corinthians, né? Tem a melhor estrutura, tem o melhor treinador, tem o melhor elenco, paga em dia, vive uma situação melhor, né? Nos campeonatos. Claro, quando entra em campo, você sabe que derby é derby, né, pessoal? Mas eu discordo de alguns aí quando diz que não pode levar vantagem. Eu acho que sim. Palmeiras, por viver numa situação melhor, leva vantagem. Claro que quando se fala de clássico, né? Sem sombra de dúvida, é um grande jogo. Vamos ver até lá como é que o Palmeiras vai estar, né? Até porque daqui a quase 2 meses, né? São 40 dias até o primeiro jogo das oitavas. Palmeiras que, pra mim, Mancini aí foi perfeito. Eu acho que a dupla de ataque tem que ser Vitor Roque e Paulinho, pessoal. Principalmente Paulinho. O Paulinho chegou com status de estrela, né? Chegou como salvador da pátria e o cara não consegue jogar. E o mais agravante, né? E muitos diziam, ele vai jogar estreia no Campeonato Paulista. Terminou o Campeonato Paulista. Na final dizia, não, ele vai estrear só na final. Passou a final. Jogou, se eu não me engano, foi a partir do quarto, foi o kit jogo do Campeonato Brasileiro. E começaram a dizer, não, lá pro 6º, 7º jogo ele vai estar 100%, né? E o cara não joga. O cara não é titular. Eu acho que Mancini aí nessa situação tá mais do que certo. O Palmeiras tem que colocar Vitor Roque e Paulinho. Por uma coisa que eu também acho, né? Ele não colocou em nenhum jogo do Campeonato Brasileiro. Claro, eles entrou ali, tiveram alguns minutos, eles dois juntos. Eu não vejo Abel Ferreira colocando eles no Mundial. Vejo não. Já que ele não testou, a não ser que ele tenha colocado nos treinamentos, mas treino é treino, jogo é jogo, né? Eu não acredito Abel Ferreira colocar essa dupla aí de ataque para o Mundial de Clubes, né? Infelizmente, vamos perder Esteve, né? Vai fazer diferença? Vai fazer diferença aqui. Para mim, hoje é o melhor jogador do futebol brasileiro, né? Principalmente contra o Corinthians. Mas eu acho que não vai sentir tanto, né? Acho que o Palmeiras está preparado, né? O Palmeiras não vai sentir tanto essa falta de Estevão, né? Até porque, como a gente está falando agora aqui, tem Paulinho no banco. Tem Felipe Anderson, que pode fazer essa posição. Tem Veiga no banco. Então, eu já citei aqui 3 jogadores que Abel Ferreira pode adequar um sistema de jogo para suprir essa ausência de Estevão, né? Por isso que eu digo. Para mim, não vai fazer diferença, como a Abel disse, né? É um grande jogador, vai fazer diferença em qualquer clube do futebol brasileiro. Mas eu acho que o Palmeiras está preparado. Eu acho que o Palmeiras soube contratar alguns jogadores justamente para suprir essa ausência de Estevão, né? Por isso que eu digo, tem que jogar, e Paulo Mancini concordou aí, né? Tem que jogar Vitor Roque e Paulinho. É a dupla de ataque, né? Quem sabe aí no futuro não seja Vitor Roque, Paulinho, Felipe Anderson e Veiga, né?
Vale ressaltar que ainda tem Facundo Torres, que é um jogador importantíssimo. Tem Flaco Lopes, que é outro jogador que vem crescendo, né? Principalmente depois da chegada de Vitor Roque. Sempre fazendo seus gols. Então, quando se fala de elenco, né, eu já citei aqui várias opções, pessoal. Agora, o incrível é a situação que o Corinthians está, como a gente viu. O atual presidente, que diz que ele é presidente, veio a público e disse que não tem dinheiro para pagar ninguém. Tinha 5 milhões no caixa, o Corinthians vai ter que pagar 100 e poucos milhões ao Profut aí. Se eu não me engano, essa semana ou é a outra. Jogadores já estão preocupados, que não, os salários talvez, a premiação já está atrasada do Campeonato Paulista. Talvez já vai começar a atrasar salário. Você sabe que quando atrasa salário, o jogador dá aquele migué, né? Mas o Corinthians é o clube que está falando em contratações. Vocês viram aí, né? O responsável pelas contratações do Corinthians dizendo que vai no mercado. É incrível o futebol brasileiro, né? E os caras dizem que querem reestruturar o clube, quer transformar o clube novamente em grande. Aí, pessoal, aí não dá, né? Eu posso dizer que o futebol brasileiro é uma verdadeira piada, né? Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião, se inscreva no canal Porco News e até a próxima, pessoal.